Meus irmãos, a paz do Senhor seja com você, amém? Amém. Eu quero dar as boas-vindas para vocês que estão aqui conosco, assim como para você que está nos vendo e ouvindo pela internet, e para cada um de vocês que tem estado junto aqui comigo, não é, com a Adriane aqui no meio do povo de Deus. Eu quero dar as boas-vindas para você. Nós vamos começar esse culto de louvor e de agradecimento ao nosso Deus, dizendo para Ele que Ele é bom e que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém? Eu quero começar esse culto fazendo a leitura de um verso que se encontra no Salmo 122, verso 1, muito conhecido nosso, que diz isso. Vamos repetir todos juntos? Amém? Amém. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu quero orar juntamente contigo. Eu quero entregar as nossas vidas nas mãos desse nosso Deus maravilhoso. Pedir a Ele que Ele abençoe este culto com a sua presença marcante no meio de nós. Amém? Você aí no seu lugar, faça do seu lugar um altar de oração e de consagração ao nosso Deus. Amém, gente? Vamos falar com Ele. Senhor Deus e Pai, Senhor, muito obrigado pela Tua misericórdia. Senhor, nós não somos merecedores de tão grande misericórdia que o Senhor tem por nós. Mas obrigado porque o Senhor age nas nossas vidas por graça, Senhor. Muito obrigado. Eu te sou grato a Deus pela semana que nós tivemos. Para muitos, semana agitada, para muitos, semana difícil, para outros, terá sido uma semana mais tranquila. Mas independente de qualquer situação, eu te louvo e eu te bendigo. Porque nós temos a chance, a oportunidade de virmos aqui, diante do teu altar, ó Deus, dentro desta casa que nós chamamos casa de oração para todos os povos. Nós temos a chance de virmos aqui para louvar a Ti, para adorar a Ti, para abrirmos o nosso coração para Ti, Senhor. E para depois nós ouvirmos a Sua voz. Que coisa maravilhosa, Senhor. Que coisa maravilhosa, que momentos maravilhosos nós teremos e nós sempre temos na Tua presença. Por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar tudo o que nós vamos fazer aqui hoje, principalmente com a Tua presença santa no nosso meio. Que o Senhor venha receber os louvores do Teu povo como um aroma suave, ó Deus, a Ti. Que o Senhor venha receber os dízimos e ofertas do Teu povo também como uma oferta suave a Ti, ó Deus. E que depois o Senhor possa nos abençoar, como eu já disse antes, com a Tua palavra, de forma que nós saímos daqui diferente de como nós entramos. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amados, nós vamos ler hoje o Salmo de número 129, cujo título desse salmo é Recordação das Libertações, é um cântico de romagem. Nós vamos estar falando sobre isso. Acompanhe comigo, por favor, verso 1. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Verso 3. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com o qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Amém e amém. Aleluia. Amados, eu quero colocar como título dessa pregação as dificuldades da vida e a necessidade de esperança. Amém? As dificuldades da vida e a necessidade de esperança. Por quê? Eu tenho observado que muitos de nós, e eu inclusive, passamos por situações complicadas e às vezes sem aparente solução, né? Às vezes sem aparente solução.
Passamos, lutamos o dia a dia, suamos, choramos, e às vezes nós não conseguimos ver uma solução para aquilo que nós estamos passando. Às vezes parece que nada dá certo. Você insiste, você luta, você briga, mas parece que nada dá certo. Passa uma semana, passa 2 semanas, passa 1 mês, 2 meses, parece que nada dá certo. Ou então você obtém uma vitória, mas essa vitória é tão breve que logo depois surge alguma coisa que faz com que a gente se sinta que aquilo que nós vivemos, aquela vitória que nós presenciamos, ouvimos, foi tão pequena, ou que virou fumaça com o passar do tempo. Quantas vezes nós passamos por isso e quantas vezes essas experiências, elas deixam marcas profundas na nossa alma e na nossa memória. E dependendo do tamanho da aflição, dependendo do período que nós passamos dessa maneira, essas marcas, elas inclusive moldam a maneira como nós reagimos na nossa vida. Sabe, gente, o Salmo 129, ele traz à nossa memória esses momentos difíceis, porque ele trata exatamente dessa luta constante, mas ela também aponta para a esperança que temos em Deus. Nós lutamos, mas nós mantemos a esperança. Esse salmo foi composto por Davi, e como eu disse antes, ele é chamado um salmo de romagem ou de romaria. Romaria seria uma palavra mais conhecida, né, de nós brasileiros. Por quê? Porque ele faz parte de um conjunto de 15 salmos que estavam justamente associados aos momentos de romaria dos judeus até Jerusalém, para eles participarem das festas ou celebrações solenes, como, por exemplo, Páscoa, o Pentecostes, né, a festa dos tabernáculos, que, aliás, devia ser um negócio lindíssimo. E sabe, gente, esse Salmo 129, ele, na verdade, ele nos leva a refletir sobre as lutas diárias da vida, mas também nos abre uma porta para a cura. E eu quero que você retenha essa palavra, cura. Cura, em nome de Jesus. Ele nos lembra que, apesar das constantes aflições que nós passamos, mesmo perante ou diante ou sofrendo aflições, existe um propósito divino na nossa vida para tudo aquilo que nós enfrentamos. Tudo, absolutamente tudo. Quem pode dizer amém para isso? Amém. E que veja, meus irmãos, agora eu falo que o Senhor Deus, Ele nos ajude, muito sinceramente eu falo isso, que o Senhor Deus nos ajude a nós podermos ou conseguirmos entregar nas mãos dEle tudo aquilo que nos bloqueia, tudo aquilo que nos impede de viver uma vida plena nele. Por isso que eu falei para você sobre cura, por isso que eu falei para você que, muito embora nós passemos por aflições, Deus está sempre inserido no contexto das aflições. Eu dividi esse salmo em 3 etapas, ou esse salmo pode ser dividido, na verdade, em 3 etapas para superar a dor e para encontrar a cura. Cada uma dessas etapas, ela é essencial. Essencial, aprenda isso, retenha isso. Cada uma dessas etapas é essencial para nós percebermos a realidade das nossas lutas e, ao mesmo tempo, nós nos abrirmos para receber a cura que vem da parte de Deus. Amém, gente? Amém. Cada uma dessas partes é uma admissão da realidade. Cada uma dessas 3 partes ou 3 etapas fala de uma profunda realidade na nossa vida. Mas sem que a história termine por aí, porque, na verdade, em cada uma dessas etapas nós vemos que Deus está envolvido em cada uma delas. Quem pode dizer glória a Deus aqui? Cada uma dessas etapas te diz, realmente isso está acontecendo. Isso é verdade. Mas cada uma dessas etapas também diz, não, mas por outro lado, ou apesar disso, Deus está comigo. Amém, gente? A primeira parte que eu dividi, eu chamei de as angústias do passado e a vitória sobre elas. Isso está no verso 1 e no verso 2. Quando é dito assim, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. E talvez você tenha uma história pessoal,
em que você tenha sido angustiado, oprimido, e por aí vai, desde que você era uma criança. E ele ainda fala, olha, Israel, que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sabe, gente, no início do Salmo, o salmista relembra que o povo de Deus, você e eu, nós por muitas gerações, o povo de Deus, eu e você, enfrentaram ou enfrentam perseguições, lutas e aflições. E quando ele diz, Israel que o diga, sabe o que ele está dizendo? Que você e o povo de Deus não só passam por dificuldades, mas essas dificuldades, elas não são experiências isoladas ou escondidas. Quando ele fala assim, Israel que o diga, sabe o que ele está dizendo? Que existem testemunhas, ou que houveram testemunhas oculares de tudo aquilo que nós vivenciamos ou que nós estamos vivendo até o dia de hoje. Por isso que ele fala, olha, Israel que o diga. E sabe, gente, eu pensando no meu passado, ou talvez você pensando no seu passado, talvez você diga assim, pois é. Talvez você agora, nesse exato momento, possa estar se lembrando de alguma coisa que aconteceu contigo. E talvez nesse exato momento você ou eu, a gente possa se lembrar do seguinte, de pessoas que se viraram para nós, ou que a gente sabia que lá, pelas costas, elas diziam, pô, mas olha o que aconteceu com o fulano, com a fulana. Mas peraí, mas ela não diz, ou ele não disse que é crente? Como é que pode ter acontecido isso com ele? Ou com ela, né? Sabe, gente, quantas vezes isso aconteceu conosco? E quantas vezes situações como essa não trouxeram para nós um peso de vergonha? Vergonha. Eu estava lendo um testemunho num devocional que eu recebo, que é o My Daily Bread, em que ele conta o testemunho de uma menina que ela foi violentada pelo primo aos 7 anos de idade, o menino tinha 13. E que ao contar para os pais simplesmente não ligaram, disseram, puxa, mas que coisa, né? Isso aconteceu. Ou seja, ela foi violentada e ao mesmo tempo não recebeu auxílio, ou conforto, ou uma atitude dos próprios pais. E quando ela chegou na adolescência, ela se viu como alguém lutando terrivelmente para conseguir contornar essa situação, porque ela se sentia impura, ela se sentia suja. Como é que isso foi acontecer comigo? Mas um dia ela conhece a Cristo. Um dia ela conhece a Cristo. E ela, em vez de se deixar dominar por isso, ela começa a pregar no colégio onde ela estava, né, que ela frequentava. E mesmo no colégio ela enfrentou profundas provações, porque o mesmo menino que aos 13 anos tinha violentado ela, estava no mesmo colégio que ela. Isso não fez com que ela deixasse de passar por aflições, mas imagina a situação, 7 anos de idade. Então, gente, esse é um exemplo de, puxa, olha, Israel que o diga, pessoas viram, pessoas foram testemunhas. Mas aí eu me lembro do Senhor Jesus. Sabe, gente, se ele dissesse para você e para mim, não, a vida vai ser um mar de rosas, e não fosse, teria algum problema muito sério conosco. Nós teríamos que reavaliar tudo. Mas em João 16:33, ele disse o seguinte, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, no mundo que nós estamos vivendo, no UK onde nós vivemos, na Inglaterra onde nós vivemos, no bairro onde você vive, no meio da tua família, vocês terão aflições. Ele não fala, vocês talvez tenham aflições, ele diz, vocês terão aflições. Mas ele termina dizendo, tenham ânimo, ou contudo, tenham ânimo. Vocês vão passar por aflições, mas contudo, entretanto, todavia, de qualquer maneira, olha, pensa, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém, gente? E essa é uma grande verdade, sabe por quê? Porque desde que o homem caiu, ou por causa da queda do homem, por causa dessa escolha infeliz que Adão e Eva fizeram, de preferirem viver a vida deles longe de Deus, ou não tendo Deus como seu Senhor, o mundo tornou-se um mundo alquebrado. Ele é lindo porque Deus fez o mundo, mas a humanidade tornou-se profundamente perdida, alquebrada, caída, destituída de graça. E por causa disso, meus irmãos, nós vivemos aflições.
Nós vivemos aflições não é porque nós queiramos, mas nós vivemos aflições porque nós vivemos no meio ou pertencendo a uma humanidade profundamente caída. Caída. E nós estamos de pé porque a graça de Deus ela nos alcançou. Nós continuamos e perseveramos porque pela graça o Senhor Jesus ele nos renova. Pela graça o Senhor Jesus nos restaura. E aí nós continuamos. Mas olha, ao olhar para a vida de Jesus, que enfrentou a morte e o sofrimento, podemos ter certeza de que se ele venceu, eu também vou vencer. Amém? O que o Senhor Jesus quis dizer para nós, não só nesse momento, nessa frase, mas ao longo de toda a sua vida, e depois que ele venceu a morte, depois que ele morreu no nosso lugar e venceu a morte e ressuscitou, o que ele está dizendo para nós é, se eu venci, você vai vencer também. Portanto, não desista, meu irmão e minha irmã, porque se Jesus venceu, você vai vencer também. Amém? E preste atenção numa coisa que às vezes isso não é dito ou é muito esquecido. As dificuldades que você e eu passamos, e às vezes até as derrotas que nós sofremos, não são um sinal, né? Vou usar a palavra de novo, não são um sinal de derrota. As dificuldades que vocês e eu passamos, os momentos difíceis, os reveses, os termos que voltar atrás de vez em quando para podermos continuar, não são um sinal de derrota na tua vida, mas são um sinal que Deus está nos dando uma oportunidade para nós vivermos pela fé. Amém? O justo viverá pela fé, é dito isso. Mas sabe, gente, a grande coisa é que a gente fala, né? A gente sabe dizer, o justo viverá pela fé, mas viver pela fé é muito diferente de você dizer que o justo vive pela fé, entende? Você viver pela fé é duro. Você viver pela fé significa que você vai olhar e não vai ver recurso de maneira nenhuma, você não vai ver a situação se resolver, você vai olhar para o lado e vai dizer, Deus, para onde é que eu vou? Mas ao mesmo tempo você vai chegar e dizer, Deus, o Senhor sabe de tudo. Deus, o Senhor não perdeu o controle de nada, absolutamente nada da minha vida. Nem um fio de cabelo cai da minha cabeça sem que o Senhor permita. Portanto, se o Senhor está comigo, por mais que eu não veja nada, não veja saída, eu vou vencer. Amém, gente? Eu vou vencer. Amados, essas lutas são dolorosas. As lutas nas nossas vidas são muitas vezes dolorosas, mas elas não prevalecerão contra nós, como o salmista disse, verso 2, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Amém? Passo por lutas, mas elas não vão prevalecer contra mim. Amém, gente? E aí a segunda parte, as consequências das lutas e a justiça de Deus. Verso 3. E eu peço que você preste muita atenção nesse detalhe. Sobre meu dorso lavraram os aradores, e nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Preste atenção. O salmista ele descreve as consequências das lutas como longos sulcos ou sulcos profundos feitos pelo arado. Agora, você tem na sua cabeça a imagem de um arado? Daquela peça, às vezes de madeira ou de ferro, que puxadas por um animal, elas são enfiadas na terra e elas cavam sulcos profundos na terra. Elas rasgam a terra. Essa é a ideia. Elas rasgam a terra, ou seja, assim como um arado rasga a terra e deixa aquela cicatriz para trás, o que o salmista quis dizer, ou que ele quis mostrar, são ilustrações das cicatrizes emocionais ou espirituais que nós carregamos quando enfrentamos a dor, sabe do que? Da traição. Quando nós enfrentamos a dor da injustiça ou das adversidades da vida. Sabe, gente, essas feridas, essas cicatrizes, elas podem surgir em qualquer época da nossa vida. Não precisa ter sido agora. Pode ter sido na tua juventude, pode ter sido na minha adolescência,
Pode ter sido quando eu era criança, né? Como eu contei aí o caso da menina. Arados passando pelas costas e causando profundas cicatrizes. E essas experiências, essas cicatrizes que deixam feridas tão profundas, quanto o arado cava a terra e provoca, sabe, um sulco profundo, rasga a pele da terra, rasga a terra. Essas cicatrizes, sabe, elas são às vezes profundas, ou muitas vezes elas são profundas, mas além disso, muitas vezes elas são invisíveis. Invisíveis. Mas elas marcam a nossa alma. Elas marcam a nossa alma. Às vezes nós temos reações que nem a gente mesmo entende. Nós reagimos, às vezes, a certas circunstâncias, nós reagimos a certas situações, nós reagimos ao que determinadas pessoas falam, de uma tal maneira que, às vezes, a gente nem entende do porquê, mas se você for parar para pensar, se você for fazer uma análise honesta, talvez você descubra que isso é resultado de uma profunda raiz, uma profunda cicatriz espiritual ou emocional que está lá na tua alma e que às vezes você nem dá conta dela, mas está lá, sabe que está lá. E essa cicatriz na nossa alma, ela muitas vezes ela define a maneira como nós vamos reagir o resto da nossa vida. Eu já contei aqui uma vez, né? A minha vida foi sempre muito sozinha. Nunca tive família. Minha mãe precisou trabalhar cedo para poder trazer comida para dentro de casa. Eu ficava sozinho. Né? Então eu cresci só. Cresci muito só. E aí, de repente, eu encontro o Senhor. Ou, na verdade, Ele me encontra, né? Ele me encontra. E passado aí um mês, mais ou menos, de eu ter rendido a minha vida ao Senhor, eu, na minha cama, depois de ter orado, Ele chega para mim e fala, eu quero a tua solidão. Mas, Senhor, a minha solidão não, ela é minha. Ela é igual a respirar, andar. A solidão para mim é algo que está encravado na minha vida e tal como qualquer coisa na minha vida. Ele, não, eu quero a tua solidão. O que era isso, senão uma profunda cicatriz na minha alma que o Senhor enxergava e que eu precisava ser curado daquilo? Como é que eu poderia constituir família se eu achasse que eu ia passar a minha vida inteira só? Não ia dar. Isso é impossível. Mas aí Deus vem e entra com providência, amados. Amados, agora preste atenção num detalhe. Ele fala no texto, no verso 3, sobre o meu dorso. O dorso, na verdade, é uma palavra diferente para as nossas costas. Nossas costas. Agora, por que costas? Você já parou para pensar nisso? Por que não na frente? Olha, o arado passou aqui na minha frente, no meu peito. Não, ele fala, olha, o arado passou as minhas costas. Por quê? As nossas costas, elas são as partes mais vulneráveis do nosso corpo. As nossas costas, elas são as partes mais vulneráveis do nosso corpo. Sabe por quê? Porque a gente não consegue ver o que se passa às nossas costas, né? Alguém que queira nos agredir, ele pode vir pelas nossas costas, às nossas costas, e nos agredir pelas costas. Então nós temos que entender isso, porque quando ele fala, ele abriu um profundo sulco nas nossas costas, sabe o que ele está falando? Ele está falando de traições. Ele está falando de situações que foram criadas na nossa vida de surpresa, que nós fomos pegos de surpresa, que nós não contávamos com isso. Simplesmente aconteceram e causaram um quebrantamento tão grande na nossa vida, porque nós não contávamos com isso. Que nós podemos dizer que foi uma situação que veio e nos apunhalou pelas costas, porque a gente não tem como ver. A gente não tem como ver. Ataques pelas costas, a gente até fala, né, foi um ataque à traição, foi pelas costas. Por outro lado, tem também um outro detalhe. O fato é que
essas traições, essas situações podem vir dos nossos relacionamentos. Podem vir do nosso relacionamento com pais. Podem vir dos nossos relacionamentos com maridos, esposas, filhos. Traições de pessoas a quem nós amamos, dificuldades familiares e abuso de confiança. Ou até mesmo abuso de confiança. E no meu caso, eu creio que eu posso dizer que eu já passei por todas essas, inclusive abuso de confiança, né? Eu sei muito bem o que é alguém abusar da nossa confiança e nos trair no meio dessa história. Só que tem um outro detalhe, presta atenção, o que fica localizado nas nossas costas? Alguém falou. O que é que fica localizado nas nossas costas? A nossa espinha, gente. A nossa coluna vertebral. Nossa coluna vertebral não está na nossa frente, a nossa coluna vertebral está atrás. E você concorda comigo que muita gente fica paraplégico ou tetraplégico porque recebe uma pancada nas costas e a coluna quebra? Sabe, gente, a coluna vertebral é fundamental para que a gente consiga se mover, se mexer. Concorda comigo? Pessoas que recebem pancadas na coluna podem ficar paralégicas, tetraplégicas e nunca mais conseguirem ter uma vida normal. Da mesma forma, traições que nós sofremos, pancadas que chegam nas nossas costas, fazem com que muitas pessoas, eu não vou dizer poucas não, muitas pessoas, elas ficam emocionalmente ou tornam-se pessoas emocionalmente paralisadas. A mesma ilustração de alguém que se torna paraplégico e fica paralisado, porque tomou uma pancada nas costas, na coluna, eu posso usar sobre situações ou traições que chegam na vida de pessoas e que fazem com que elas fiquem emocionalmente paralisadas, estagnadas, incapazes de avançar na sua vida, sabe? Devido a essas situações. Só que, gente, como eu já disse antes, o Salmo, ele nas três fases, ele é uma admissão da realidade, mas ele também fala de Deus. E a boa notícia é que Deus é justo. Amém? Deus é justo, está dito lá em cima. Ele é quem corta, as cordas dos ímpios. É Ele que liberta o seu povo. Pessoas que estão sendo massacradas por um arado da vida, que é preso a um animal por cordas, de repente Deus vem e corta essas cordas. É Ele quem nos liberta das nossas amarras, amém, gente? É Ele quem transforma as feridas da nossa alma em algo positivo, porque Ele oferece perdão e restauração. Amém, gente? E deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente fala em perdão, você muitas vezes não sabe ou não tem noção de como perdão ou perdoar é curador. Como o perdão, ele é curador, sabe? Pessoas, elas são amargas, elas são acorrentadas, são amarradas, porque elas se recusam ou não conseguem perdoar alguém. E a impressão que a gente tem é que quando a gente não perdoa alguém, a outra pessoa, né, vai sofrer. Mas a verdade é que quem está sofrendo, quem está amarrado somos nós. Então, meus irmãos, o perdão, ele é curador quando nós entendemos que ele nos liberta. Quando nós perdoamos de fato, de verdade alguém, esse perdão nos liberta de correntes que às vezes nos prendem. E Deus nos ensina a perdoar. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando é que ele falou isso? Na cruz, gente. Na cruz. Traído por todos, abandonado pelos seus amigos, abandonado pelos seus discípulos, ele ainda chega e fala: Senhor Deus, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, amados, o perdão, talvez não venha fazer diferença nenhuma na vida da pessoa que nos magoou e nos machucou, mas vai fazer diferença na nossa vida. Então Deus nos diz e nos estimula para que nós sejamos pessoas perdoadoras, para que haja cura na nossa alma. Amém? E eu quero agora passar para a terceira parte, que é a justiça de Deus e a prosperidade do justo. Entenda uma coisa.
Eu estava pensando muito nisso essa semana. Às vezes parece que as pessoas fazem a gente de gato e sapato e não acontece nunca nada com elas. Aliás, tem até um salmo excelente sobre isso, né? Às vezes parece que Deus não vai fazer nada. Às vezes parece que Deus não quer fazer nada. Às vezes parece que Deus não tem como fazer nada. Mas eu quero falar para vocês exatamente sobre isso, sobre a justiça de Deus, a partir do verso de número 5. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sião, na verdade, ele está falando do povo de Deus. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: sejam envergonhados e repelidos aqueles que fazem mal ao povo de Deus. A você, a mim. Sejam envergonhados, sejam repelidos, sejam repreendidos os que fazem mal ao povo de Deus, seja como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual a mão não enche a mão o ceifeiro, nem os braços, o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Sabe, gente, o salmista descreve que esse tempo de luta que você e eu estamos passando, que nos entristecem, que nos magoam, que causam feridas que a gente precisa verem serem curadas, na verdade elas vão ter um fim. E sabe o que ilustra a questão de erva dos telhados que seca antes de florescer? Porque é tudo muito rápido. A erva está no telhado, ela aparece, surge, fica verdinha, mas depois bate o sol, e antes que ela tenha tempo de florescer, ela já seca, vira pó, vem o vento e leva ela. Ou seja, aquilo que nós passamos terá um fim, e nós vamos ver um fim disso, fim rápido. Amém, gente? Aqueles que causam sofrimentos, nos feriram, nos traíram, terão que prestar contas a Deus. Amém? Minha é a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. Então, se você tem alguma coisa em que você diz: puxa, fizeram contra mim, se você faz parte do povo de Deus, saiba que quem vai te defender é o Senhor. Amém? Quem vai te defender é o Senhor, porque está dito isso na palavra dele. Aleluia. E sabe, aí ele estabelece dois contrastes. O contraste com o ímpio, ou com aquele que não crê em Deus, aquele que faz mal ao povo de Deus, cuja sorte, cuja vida, que faz, seca com rapidez, com a bênção de Deus que recai sobre o seu povo. Meus irmãos, Deus tem uma bênção para o seu povo. Amém, gente? Amém. Mas ele vai julgar o ímpio. Espere e verá. A palavra de bênção é algo constante na vida daqueles que pertencem ao povo de Deus. Prosperidade e abundância. Você pode estar passando por um deserto, você pode estar passando por um momento de sequidão, mas isso é temporário, porque você não foi feito para viver no deserto. O deserto foi feito para você passar por ele, o deserto foi feito para servir como uma escola para o povo de Deus, mas não foi feito para você viver lá. Então veja, você pode estar passando por milhares de situações, mas a bênção, a prosperidade e a abundância vem para aqueles que vivem na justiça de Deus. Amém? Para aqueles que vivem na justiça de Deus. Isso o que isso significa? Significa que se você está lutando, se você está perseverando para não abandonar, para não desistir, para viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo que você não veja resultado, a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida. Pode ser que não seja no momento que você quer, pode ser que não seja talvez até da maneira como você espera, mas você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Então não desista. Não pare de lutar, não pare de adorar, não é assim que é a música? Não pare de lutar, não pare de adorar. Eu acabei de perder o tom. E aí nós temos um exemplo lindo. No livro de Ruth, capítulo 2, verso 4, aparece a figura de Boaz, um homem justo, um homem sincero, justo ou justificado, um homem sincero, um homem de Deus, e Boaz veio de Belém. E eis que Boaz veio de Belém, e ele disse aos trabalhadores, eu tenho um detalhe muito interessante aí,
Ele passando, ele vê trabalhadores na luta, na cega, nas plantações, colhendo lá os seus feixes. E ele faz algo que era comum naquele tempo. Quando alguém via um trabalhador na luta, a pessoa parava e abençoava aquela vida. O Senhor seja convosco. E os trabalhadores, por sua vez, alegres, retribuíam. Disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Amém? Amém? Então veja, nós abençoamos e nós somos abençoados. Existe uma dinâmica no povo de Deus em que nós abençoamos e as pessoas com alegria nos abençoam também. Nós temos que tomar parte disso. Esse é o tipo de bênção que Deus deseja e tem para nós. Ao contrário do ímpio, ao contrário daquele que não segue a Deus, ao contrário daquele que persegue o povo de Deus, com calúnias, com invejas, com seja lá o que for, para nós existe uma bênção reservada da parte de Deus. Bênção de prosperidade, paz e vida abundante. Amém, gente? Amém. E para nós concluirmos, eu quero resumir tudo isso dizendo que a esperança está em Cristo para a cura das nossas almas. Hoje nós falamos sobre cura, nós falamos sobre bênção, nós falamos sobre o fato de que Deus ele tem bênção para você, mas além da bênção, Ele tem a cura para você, para que você possa viver a sua vida de forma digna do chamado que você recebeu da parte de Deus, para que você possa viver uma vida realmente plena, feliz e abençoada, uma vez que Deus ele tem acesso a tudo aquilo que te corrompe, né, no sentido de te constrange, que te quebra, que te mantém preso, estagnado, parado no mesmo lugar, que você não avança de maneira nenhuma. A partir do momento em que Deus tem acesso a isso e Ele te cura, você tem acesso a uma vida abundante na presença de Deus. Amém, gente? Então a esperança está em Cristo. Nossa esperança reside em Cristo. E é como eu disse antes, esse salmo ele alterna entre confissão de dor e confiança na intervenção de Deus. Intervenção de Deus. Porque Deus não é um Deus parado, Deus não é um Deus estático, Deus não é como algumas correntes teológicas falaram há muito tempo atrás, dizendo que Deus criou, mas não interferia na história da humanidade. Deus não é um Deus estático, Deus não é um Deus parado, Deus não é um Deus que vê você passando por tudo, por aflições, por coisas que podem te destruir, fica lá parado porque Ele tem mais o que fazer ou não quer agir na tua vida. No momento, na hora em que você pensar algo do gênero, Deus não se importa comigo, repreenda isso em nome de Jesus. No momento em que passar pela tua cabeça, Deus não vai fazer nada por mim, repreenda isso em nome de Jesus. No momento em que você passar pela tua cabeça, Deus não liga para mim, repreenda isso em nome de Jesus. Nós passamos por dificuldades, mas a bênção, a glória, a graça, a cura, a libertação estão ao nosso alcance, porque Deus ele é fiel. Amém, meus irmãos? Então eu termino dizendo isso, Ele não ignora as dificuldades que você e eu passamos, mas Ele aponta para uma esperança firme em Cristo Jesus. Quando você estiver passando por uma dificuldade, não olhe para a dificuldade, olhe para Jesus, que suportou todo o peso da cruz, para que você pudesse ter vitória. E esse salmo encare ele como um farol de esperança, mas nos lembra que apesar das lutas, Deus está no controle de todas as coisas. Em Cristo, a cura, perdão e restauração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por mim e eu oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que estão aqui comigo. Senhor, nós admitimos, ó Deus, que existe coisa na nossa vida que precisa ser transformada, que precisa ser curada, porque o Senhor quer fazer tudo novo na nossa vida. Restaura, ó Deus, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Restaura, Senhor. Tudo aquilo que foi perdido, traz de volta. Tudo aquilo que foi massacrado, traz de volta. E, acima de tudo, derrama da Tua paz no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs e no meu coração. Eu te peço isso no nome de Jesus. E que durante a semana
nós possamos ver a manifestação do Teu Espírito agindo no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, de acordo com o que foi dito aqui, que eu creio que veio de Ti. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.